Bom dia a todos e bem-vindo nesse webinar, que é o oitavo e último da série de 8 cursos online organizado pelo projeto Incobra. Esse curso é voltado para as organizações brasileiras e pesquisadores interessados em aprender mais sobre o programa da União Europeia Horizonte 2020. O módulo de hoje é coordenado por Euraxis Brasil, uma iniciativa da Comissão Europeia que visa promover o desenvolvimento de carreira e a mobilidade de pesquisadores. Esse módulo tem como tema principal a mobilidade de pesquisadores no Horizonte 2020. O meu nome é Charlotte, represento o Euraxis no Brasil. Teremos hoje ainda a participação da Elisa Nátola, que é do CONFAPO, o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa no Brasil, e que também é ponto focal das ações Marie Curie. Vocês podem fazer perguntas por escrito ao longo do webinar, usando o módulo Questions do GoToWebinar. Vocês, então, não podem fazer uso da palavra, mas podem mandar suas perguntas por escrito e responderemos no final do webinar. Temos uma parte dedicada às perguntas e respostas. Esse webinar será gravado, a gravação será disponibilizada no site do Incobra, assim como as apresentações por slide, a partir da semana que vem. O webinar terá duração de 1h30 e será feito em português. Hoje teremos 4 principais partes. A primeira de introdução do pilar de excelência do Horizonte 2020. A segunda será feita pela Elisa Nátola sobre as ações Marie Skłodowska-Curie para pesquisadores em instituições brasileiras. Segunda parte será a apresentação das oportunidades pelo Conselho Europeu de Pesquisa, ERC, ou em português ou em inglês, o European Research Council. E, por fim, apresentaremos Euraxis e como podem ajudá-los nos seus projetos de mobilidade. Para começar, por que querer realizar uma temporada científica na Europa? Vocês devem saber que a Europa tem muito para oferecer. Somos um conjunto de 28 países, 500 milhões de habitantes, isso é apenas 7% da população mundial. Apesar de sermos só 7% da população mundial, a União Europeia é responsável por 24% dos investimentos em pesquisa no mundo. Mas é também responsável por 32% das publicações de peso, 32% dos pedidos de patente. Temos na Europa algumas das melhores universidades do mundo e muita gente trabalhando em pesquisa, inovação, ciência. E para facilitar o acesso à pesquisa europeia, que a Comissão coloca à disposição algumas linhas de fomento e algumas ferramentas para facilitar o acesso de vocês. Então, nesses 7 primeiros módulos do curso do Incobra foram apresentados o programa Horizonte 2020, que é o programa de fomento da pesquisa e da inovação pela Comissão Europeia, um programa de 7 anos que vai de 2014 a 2020. Vocês estão vendo que o programa é dividido em 3 pilares principais, o primeiro deles chamado Excelência Científica, com o orçamento total de mais de 24 bilhões de euros para o período 2014-2020. Dentro desse pilar de excelência, vocês encontraram as ações Marie Skłodowska-Curie, com um orçamento total de mais de 6 bilhões de euros, e o Conselho Europeu de Pesquisa, com um orçamento de mais de 13 bilhões de euros, e que nós vamos apresentar mais em detalhe hoje.
Algumas definições no âmbito do Horizonte 2020. Então, a União Europeia é composta de 28 países membros e tem 16 países que são associados ao Horizonte 2020. Esses países aparecem no mapa em azul mais claro. Eles são, por exemplo, a Suíça, a Noruega, Israel, mas também a Turquia, Tunísia, Sérvia e alguns outros países. E o Brasil é considerado um país terceiro no Horizonte 2020. O que vale lembrar para vocês é que os pesquisadores individuais brasileiros ou latino-americanos são totalmente elegíveis aos fomentos das ações Marie Skłodowska-Curie e do Conselho Europeu de Pesquisa. As instituições brasileiras podem participar em todas as chamadas do Horizonte 2020, elas precisam trazer o seu próprio cofomento. Então, vocês, como os pesquisadores individuais, vocês são totalmente elegíveis às linhas de fomento que vão ser apresentadas a seguir. Apenas para nomear as linhas de fomento que permitem viabilizar uma estadia de pesquisa na Europa, as principais linhas de fomento da comissão. A primeira é o Erasmus+, que vocês já devem ter ouvido falar, que financia a mobilidade de estudantes, de professores e de staff. Nós não vamos entrar em detalhes do Erasmus+ hoje, porque ele não é principalmente focado nos pesquisadores, ao contrário das outras duas linhas que vão ser abordadas. Elas são as ações Marie Skłodowska-Curie, que vão ser apresentadas a seguir pela Elisa, e as bolsas, e as oportunidades do Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC. Então, nós vamos entrar em detalhes dessas duas linhas de fomento, Marie Curie, Marie Skłodowska-Curie e ERC, a seguir. A começar, então, pelas ações Marie Curie. Agora eu dou a palavra para minha colega Elisa, que vai apresentar tudo que vocês precisam saber para realizar um doutorado, um pós-doutorado, projeto de pesquisa em colaboração com pesquisadores europeus. Bom dia, eu sou Elisa Nátola e sou do Conselho, trabalho pelo CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que é o conselho que reúne todas as fundações de amparo à pesquisa a nível estadual no Brasil. Gostaria de começar minha apresentação dando mais alguma informação sobre a participação brasileira, como introdução a todas as linhas do programa Marie Skłodowska-Curie, para especificar como é que os pesquisadores ou instituições brasileiras podem participar. Então, nas novas regras do Horizonte 2020, o Brasil não é um país automaticamente financiado, portanto, em alguns casos é preciso buscar um cofinanciamento. Isso não se aplica em todos os casos em que as chamadas são destinadas para pesquisadores individuais. Então, as bolsas individuais ou individual fellowships do programa Marie Skłodowska-Curie e as bolsas individuais do ERC, European Research Council. Nos outros casos, que a gente vai ver que o programa tem várias tipologias de projeto que não são diretamente compostos por pesquisadores individuais, mas por instituições que envolvem os pesquisadores individuais, nesses casos é preciso buscar um cofinanciamento. Então, existem várias oportunidades, várias possibilidades. As principais são aquelas definidas através do que se chama de guidelines. As guidelines são umas chamadas abertas que foram lançadas pelas fundações de amparo à pesquisa estaduais e, mais recentemente, agora, semana passada, pelo CNPq, que praticamente possibilitam financiar a participação brasileira em projetos aprovados no Horizonte 2020. Então, essas diretrizes,
elas foram publicadas por 9 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Maranhão. Outras fatos talvez decidem, caso a caso, se apoiar alguma chamada específica, e nessas aqui que lançaram as guidelines, assim como o CNPq, a regra é que essas diretrizes de apoio para facilitar a participação de entidades brasileiras cobre o programa inteiro Horizonte 2020, então, nos seus 3 pilares, portanto, incluindo o pilar de excelência científica dentro, que é o pilar em que se coloca o programa Marie Skłodowska-Curie. Então, essa aqui é uma possibilidade muito importante a ser explorada, e lembrar que a participação brasileira é possível e é apoiada pelas fundações e pelo CNPq. Agora, vamos fazer uma panorâmica dos programas de fomento à mobilidade da Comissão Europeia, e dentro do programa Horizonte 2020, que é um programa muito abrangente, muito grande, que inclui uma quantidade muito extensa de oportunidades, existe o programa de excelência científica, que é o pilar onde são implementadas as ações Marie Skłodowska-Curie. Essa colocação é muito importante, porque ela já indica qual é a característica principal das Marie Curie Actions e também do ERC, que é a própria excelência científica. Então, o critério de avaliação que é premiado de forma mais marcante é a qualidade dos projetos na sua dimensão da excelência científica. Quando em outros pilares do Horizonte 2020 são destacadas mais outras questões, por exemplo, a questão da inovação dentro do pilar de liderança industrial, e dentro dos desafios sociais da sociedade tem várias ações mais focadas em desafios específicos. Dentro do pilar excelência científica, o que é o programa Marie Skłodowska-Curie, ele é focado na formação de excelência em pesquisa e inovação, então a formação de pesquisadores e de entidade de pesquisa para poder evoluir na parte de excelência e desenvolver suas próprias oportunidades de carreira através da própria mobilidade, que permite, facilita a troca de conhecimentos. A troca de conhecimento é a evolução da carreira do pesquisador. Importante lembrar que essa mobilidade deve ser destinada e envolver necessariamente os 28 países, um dos 28 países da União Europeia e os países associados. Então, o Brasil pode participar em forma de consórcio, no caso de projetos que se compõem com vários parceiros, ou individualmente, mas necessariamente tem que ser a cooperação, tem que ser envolvendo os países da União Europeia ou associados. Então, tem algumas características que são comuns a todas as ações Marie Curie, que é um programa que é aberto a todas as áreas do conhecimento e da inovação. Então, não tem editais específicos focados sobre alguns desafios, algumas temáticas pontuais. Todo conhecimento é aceito. Então, todas as áreas de pesquisa e de conhecimento são elegíveis. As propostas são todas bottom-up, ou seja, não depende, é o próprio proponente do projeto que define o objeto, que define o foco, que define a temática. Então, isso dá uma grande liberdade. E os projetos possíveis vão da pesquisa básica até aplicada. Então, tem a possibilidade também de envolver entidades do setor privado, e tem um grande valor dado ao envolvimento do setor não acadêmico para incentivar a inovação. O elemento-chave é a mobilidade. Então, todos esses projetos que são possíveis através das ações Marie Curie
se implementam através da mobilidade dos pesquisadores envolvidos. Então, tem várias vantagens. Primariamente, essa abordagem bottom-up, então, tem uma grande liberdade de escolher o tema, é aberta a todas as nacionalidades, então, tem uma dimensão internacional muito grande, e tem a possibilidade de envolver os setores não acadêmicos, e isso significa uma ampla gama de opções, das empresas até instituições governamentais ou não governamentais, tem muitas opções de cooperação são possíveis. Então, os elementos que caracterizam todos os projetos Marie Curie que são projetos internacionais, que envolvem vários países, a interdisciplinaridade, que é uma característica premiada também na avaliação, que se tenta sempre envolver mais disciplinas em volta de um objetivo e desafio comum, e a intersetorialidade, ou seja, tentar envolver também entidades do setor não acadêmico junto com o setor acadêmico. Essas são as principais linhas programáticas do programa. Existem 4 principais linhas programáticas. Innovative Training Networks, que são as redes inovadoras de formação, o ITN acrônimo, para treinamento de pesquisa conjunta e programa de doutorado. Tem as bolsas individuais ou Individual Fellowships, que são bolsas individuais para pesquisadores experientes, já com nível de carreira avançado. Tem o RISE, Research and Innovation Staff Exchange, que é o intercâmbio de pesquisa e inovação. São projetos de cooperação internacional e intersetorial, que tem que envolver também o setor não acadêmico. Tem o CoFund, que é o cofinanciamento de programas de doutorado e programas de bolsa. Eu vou dar um detalhamento de cada um. O que diferencia também a possibilidade de participar é o nível de pesquisa dos pesquisadores envolvidos. Então, tem várias tipologias, ou seja, os pesquisadores considerados de início de carreira, que são early stage researchers, que têm menos de 4 anos de pesquisa, então que ainda não tem um PhD, então é toda a fase até a obtenção do PhD. Eles são alvo dos projetos ITL e também RISE e CoFund, sendo que os pesquisadores que já têm título de doutor ou que têm mais de 4 anos de pesquisa, eles são considerados experienced researchers. Então, eles são o foco das bolsas individuais, mas também podem ser envolvidos nos projetos RISE e CoFund. Dando mais alguma informação sobre os Innovative Training Networks, existem 3 tipos de programas, então 3 tipos de projetos que podem ser apresentados dentro dessas 3 linhas, ou seja, projetos para redes europeias, para criar redes de formação, para doutorados industriais e para doutorados conjuntos. Então, são European Training Networks, European Industrial Doctorates e European Joint Doctorates. E, nesse caso, é importante sempre ter o envolvimento da parte da inovação, porque justamente o próprio nome do programa, Innovative Training Network, já indica qual é o foco. Essa chamada vai abrir em breve, em setembro, e vai encerrar em janeiro. E cada uma das 3 tipologias tem um orçamento separado. Então, em fazer um pedido de apresentar um projeto, é preciso se identificar qual deles é mais específico. As bolsas individuais são bolsas direcionadas, então, são monobeneficiários, sendo que o anterior precisa ter um consórcio de projetos. Então, são redes, justamente a rede já indica que tem que criar uma rede de consórcio envolvendo vários países da União Europeia, normalmente no mínimo 3, mas além desse número, é sempre mais privilegiado ter um consórcio composto por algumas entidades. Pode ser muito grande também o consórcio, mas tem que ter mínimo 3 participantes.
Nesse caso, das bolsas individuais, é monobeneficiário, ou seja, o beneficiário é o próprio pesquisador. Pesquisador tem que ser um pesquisador já experiente, e são destinadas para ajudar o pesquisador no desenvolvimento da sua carreira, para obter novos conhecimentos e premiando pesquisadores mais talentosos. É uma bolsa muito, muito importante na carreira e dá muitas possibilidades de crescimento. Também, então, o esquema é um pesquisador, uma instituição anfitriã. O pesquisador tem que escolher uma instituição onde fazer um período de mobilidade de duração mínima de um ano, recebe bolsas mensais, que eu vou detalhar mais na frente, e também recebe verba para poder desenvolver sua pesquisa. E não tem limite de idade. Isso aqui é uma coisa importante. Importante é a própria pesquisa, a própria experiência em pesquisa. Existem vários tipos de bolsas individuais. As European Fellowships, ou bolsas europeias, são as bolsas onde o destino da mobilidade é a Europa. Então, pode ser intra-europeia, mas no caso do Brasil, é um pesquisador brasileiro que vai por um período de mobilidade na Europa, que pode ser de 12 até 24 meses. As bolsas globais, elas são o contrário, são pesquisadores europeus que podem vir passar um tempo de mobilidade mínimo de 12 meses até 24 no Brasil, tendo a obrigatoriedade de voltar sempre no âmbito do mesmo projeto, da mesma período, por 12 meses na Europa. Então, as bolsas globais financiam projetos mais longos. Nas bolsas individuais europeias, tem várias tipologias também para poder recomeçar uma carreira ou ser reintegrado. E tem uma nova, um painel muito interessante que se chama Society and Enterprise Panel, onde a mobilidade pode ser destinada a entidades não acadêmicas. Então, não vai para uma universidade, mas vai para uma outra instituição. Pode ser uma empresa, uma incubadora, pode ser uma ONG. Não importante que não acadêmica. Essa aqui também é uma oportunidade muito interessante. Por quanto concerne o orçamento das bolsas individuais, sempre lembrando que esse orçamento ele é da Comissão Europeia, é do Programa Horizonte 2020, e o pesquisador brasileiro é elegível, assim como qualquer pesquisador do mundo, porque é aberto a todas as nacionalidades, então não precisa de cofinanciamento, essas são as bolsas diretamente indicadas pelo programa. Existe uma bolsa mensal, esse valor de 4.880, e ele é aproximativo porque ele se adapta ao coeficiente do país, mas não muda muito. E também, além disso, tem um custo para a mobilidade e para a família, caso a pesquisador seja acompanhado. Esse aqui, a parte que Living Allowance, Mobility Allowance e Family Allowance são do próprio pesquisador. Além disso, tem o que se chama de Institutional Costs, que são os custos que vão para a instituição que recebe o pesquisador. Então, são para ele poder fazer pesquisa, ele poder fazer networking, trainings, seminários, divulgar a sua pesquisa, e também para poder implementar o seu projeto, tem uns custos de management. Então, esses custos são custos unitários mensais, então são multiplicados pelo número de meses de mobilidade se gera o orçamento. A chamada está atualmente aberta, ela encerra dia 12 de setembro. Outra possibilidade, essa aqui não em formato de pesquisa individual, mas em formato de rede, de consórcio entre instituições, sempre com o mínimo requisito de três países participantes. É um projeto de mobilidade e pesquisa e inovação no mesmo tempo, ou seja, a pesquisa e inovação o projeto de pesquisa e inovação ele se implementa através da mobilidade. É uma mobilidade um pouco diferente das bolsas individuais, porque são mobilidades mais curtas, de curto prazo. São várias mobilidades que podem ser de um mês até 12 meses.
para poder trocar boas práticas, para poder trocar ideias, conhecimento, pesquisa e inovação. É uma linha que favorece muito a parte de inovação também, Research and Innovation Staff Exchange. Então, é necessário o envolvimento também do setor não acadêmico. Importante sempre criar consórcios que mostram complementariedade de competências para mostrar exatamente sobre o que é a troca, o que é que os parceiros têm a se trocar. Ele proporciona atividades de networking, a organização de workshops e conferências, sempre no âmbito do projeto, durante a mobilidade dos pesquisadores envolvidos. E por fim, o CoFund, que é um outro programa, ele permite a apresentação de programas de doutorado conjunto ou de bolsas conjuntas entre instituições acadêmicas. Então, todas essas possibilidades, que não são as individuais, elas viram projetos que depois abrem possibilidades para pesquisadores se candidatarem, então abrem possibilidade de bolsas. É nessa fase que o Euraxis, que o colega Charlotte vai apresentar em seguida, vai mostrar como é que o Euraxis depois pode contribuir para que esses projetos financiados nesses esquemas podem selecionar pesquisadores também do Brasil. Informações, ou seja, as chamadas com todos os necessários requisitos, as Guides for Applicants, que são os documentos-chave para poder apresentar as propostas, se encontram no portal da Comissão Europeia do Horizonte 2020, o Participants Portal. Dentro da aba Funding Opportunities, do lado tem a setinha Horizonte 2020, onde se encontram todas as chamadas do Horizonte 2020. Nesse caso, já se conhece que se está procurando uma Risk Proposal Capture Actions, então se seleciona e saem todas as chamadas, encerrados, abertos e futuros. Então, mesmo se uma chamada ainda não está aberta, por exemplo, vai ter a em setembro, mas já está tudo disponível. Simplesmente o Submission Service que não está, não pode ter propostas ainda, mas informações da chamada são disponíveis. Quando se abre a chamada de interesse, tem que se ler com muita atenção o Topic Description, e todos os editais do ARGA 2020, né? Esse aqui é standard. Então, a descrição e os documentos necessários, e também é possível agora procurar e também propor buscar parceiros. No final da View Edit Partner Search. Então, é possível, dentro do edital Individual Fellowships, ver quais são as instituições, por exemplo, que estão querendo receber pesquisadores do exterior, ou se propor também. Todos os pesquisadores individuais, nas bolsas individuais, e também as instituições, quando se trata de consórcios entre instituições, têm que gerar seu próprio Participant Identification Code. Provavelmente, as grandes universidades já participaram no programa e já tem, porque esse PIC number é único, só tem um. Então, ele não muda, ele é o identificativo da instituição. E o pesquisador tem que tirar o seu próprio, porque é através dessa autenticação que ele pode acessar o sistema e apresentar a proposta de projeto. E quando ele apresentar a proposta de projeto, ele vai ter que também, nas bolsas individuais, indicar o PIC number da instituição que vai receber. Esses aqui são meus contatos, também sou ponto de contato nacional das ações Marie Skłodowska-Curie, além de cuidar de outras atividades de cooperação entre com o FAP e a União Europeia, então fico à disposição. Muito obrigada, Elisa. Pela apresentação das ações Marie Skłodowska-Curie.
que oferecem muitas oportunidades para os pesquisadores brasileiros, tanto de forma individual quanto para trabalhar em rede com seus parceiros europeus. Na segunda parte da apresentação, vamos mostrar as oportunidades oferecidas pelo Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, European Research Council. O Conselho Europeu de Pesquisa é um órgão relativamente novo, que tem 10 anos, foi criado pela União Europeia em 2007, e ele é dirigido por cientistas. O ERC financia pesquisadores excelentes que fazem pesquisa de fronteira para realizar projetos de longa duração, 5 ou 6 anos, em instituições da Europa, sediadas em um país membro ou um país associado ao Horizonte 2020. O orçamento do ERC, como foi dito no início, é de mais de 13 bilhões de euros para o período 2014-2020, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de euros por ano. As chamadas do ERC são abertas aos pesquisadores de todas as nacionalidades, independentemente da sua idade e da localização onde estão na hora de aplicar. Uma vez os projetos financiados, eles têm que ser realizados na Europa, em alguma instituição da Europa, acadêmica ou não. Todas as áreas do conhecimento são elegíveis, inclusive ciências sociais e humanas. O funcionamento do ERC é relativamente simples. Precisamos de um pesquisador excelente, uma instituição de acolhimento na Europa para realizar um projeto de pesquisa. O único critério de seleção é a excelência. As propostas são revisadas, são avaliadas por pesquisadores internacionais de alto nível. Tem 4 tipos de bolsa principal do ERC que vocês estão vendo na tela. A primeira chama Starting Grant. Ela é acessível a pesquisadores com doutorado mais 2 a 7 anos de experiência. Ou seja, vocês estão vendo que trata de pesquisadores excelentes, porém podem ser pesquisadores muito jovens, que apenas concluíram seus doutorados há 2 anos. O segundo tipo de bolsa chama Consolidator Grant. Ele é aberto aos pesquisadores com 7 a 12 anos de experiência. A bolsa Advanced, ela é aberta aos pesquisadores para realizarem projeto de 5 anos, e esses pesquisadores precisam comprovar bons resultados e avanços nas suas pesquisas durante os últimos 10 anos. Essas 3 primeiras bolsas, Starting, Consolidator e Advanced, são bolsas individuais. O Conselho Europeu de Pesquisa relançou recentemente o 4º tipo de bolsa, chamado Synergy. Essas bolsas, no caso, financiam grupos de pesquisadores, de 2 a 4 pesquisadores principais e suas equipes que queiram adressar uma questão científica ambiciosa, na qual só se pode trabalhar, só se pode enfrentar com grupos de pesquisadores de diferentes áreas que tenham habilidades complementares e conhecimento complementar. Além dessas 4 bolsas, há também uma chamada para os investigadores, os pesquisadores que já são bolsistas do ERC e que podem pleitear a uma bolsa chamada Proof of Concept. A ideia é dar um apoio adicional aos pesquisadores para eles transformarem o resultado das suas pesquisas em produto de mercado, se isso for possível. Então, quem são os candidatos para essas 4 bolsas do ERC? São os pesquisadores excelentes, que chamamos de PI, Principal Investigator.
de todas as nacionalidades e todas as idades. Esses pesquisadores, vocês, podem muito bem estar baseados no Brasil na hora de candidatar. Vocês precisam ter apenas um doutorado obtido há mais de 2 anos. E, obviamente, um projeto de pesquisa ousado e que desafie o limite do conhecimento. As suas candidaturas são enviadas junto com uma instituição de acolhimento sediada na União Europeia ou em algum país associado. Com essas bolsas, os pesquisadores individuais têm a liberdade de escolher a equipe que vai trabalhar com eles. Essa equipe, esses colaboradores, podem ser no país europeu de destino, podem vir também de países fora da Europa. Enfim, o pesquisador individual tem a liberdade total de recrutar os colaboradores como ele achar que for bom para o projeto de pesquisa. Nesse intuito de atrair e reter os melhores pesquisadores do mundo para realizarem seus projetos em instituições europeias, o Conselho Europeu de Pesquisa fornece alguns argumentos adicionais para os pesquisadores que forem mudar para a Europa para realizar os seus projetos. Então, primeiro, em termos de fomento, existe um fomento adicional para ajudar os pesquisadores que mudarem pela primeira vez para a Europa para realizar suas pesquisas. Eu não mencionei os valores, mas as bolsas de início de carreira, starting grant, são de 1,5 milhão de euro para um projeto de 5 anos. Nisso, pode-se adicionar 500 mil euros para o pesquisador que for realizar sua pesquisa, que tiver que mudar de fora da Europa para dentro da Europa para realizar o seu projeto. Outro valor para as Consolidator Grant tem um top-up adicional de até 750 mil euros, que deve ser adicionado aos 2 milhões da bolsa para 5 anos. E por fim, o valor adicional para pesquisadores estrangeiros não europeus é de 1 milhão para as bolsas avançadas. Uma coisa importante de mencionar é que os bolsistas, entre aspas, porque o termo de bolsista, às vezes, no Brasil, deixa os pesquisadores um pouco confusos. Vocês viram que os orçamentos são consequentes e que trata de bolsa para realizar um projeto de pesquisa ambicioso. Enfim, esses bolsistas podem manter as suas afiliações com suas instituições fora da Europa. Então, um pesquisador, uma pesquisadora brasileira pode continuar desenvolvendo suas pesquisas no seu laboratório brasileiro, só é pedido que parte significativa do seu tempo de trabalho seja realizado na Europa no projeto financiado pelo IRC, com o mínimo 50%. Os colaboradores, como falei antes, os team members recrutados pelos bolsistas do IRC podem vir do mundo todo para trabalhar na Europa, mas se o projeto justificar, podem também ser sediados fora da Europa. Isso é um caso que já existe. A Euraxis entrevistou um bolsista do IRC que faz a sua pesquisa na Suécia, mas cuja colaboradora brasileira é sediada em Minas Gerais. E, por fim, os bolsistas podem se deslocar na Europa com a bolsa. Isso é o que chamamos de bolsas portáveis, ou seja, os pesquisadores, se for preciso para a sua pesquisa, podem deixar a primeira instituição para trabalhar em outra instituição onde tiverem condições melhores para desenvolver seus projetos. O ERC oferece ainda algumas oportunidades específicas para os pesquisadores brasileiros. Então, a primeira é
pesquisadores do mundo todo, como já foi dito, podem trabalhar nas equipes financiadas, ou seja, podem ser contratados com um contrato de trabalho para fazer seus doutorados ou pós-doc nos equipes financiados pelo IRC. Como fazer se vocês tiverem interesse em serem recrutados pelos Principal Investigators? Vocês podem consultar as vagas, essas vagas que são anunciadas geralmente no portal EOR Access Jobs, que eu vou apresentar na última parte desse webinar. Há ainda uma possibilidade, graças a um acordo negociado entre o CONFAP e o ERC, e mais recentemente o CNPq e o ERC, de realizar uma mobilidade pós-doutoral curta nessas equipes financiadas pelo ERC. E agora eu vou deixar a Elisa apresentar em mais detalhes essa oportunidade, antes de voltar e terminar essa apresentação do ERC. Obrigada, Charlotte. E vou, então, dar mais orientações sobre essa oportunidade de participar nos grupos de pesquisa de projetos financiados pelo IRC, que é uma oportunidade, no momento, aberta, porque temos uma chamada recentemente lançada. Então, em 2006, o Brasil, por meio do CONFAP, assinou com a Comissão Europeia um acordo chamado de Implementing Arrangement. Esses são acordos que a Comissão Europeia e o IRC assinam com países terceiros para definir modalidades para facilitar a contribuição em projetos financiados pelo IRC, selecionando pesquisadores de outros países, nesse caso do Brasil, para poderem compor esses grupos de pesquisa. Então, o pesquisador IRC, o chamado de IRC Grantees, eles respondem a uma chamada que a comissão faz, onde eles podem manifestar interesse em receber pesquisadores de vários países, especificamente quem é interessado a receber pesquisadores brasileiros do Brasil. Nesse ano, 2018, essa aqui já é a segunda chamada, já foi implementada com sucesso na chamada em 2017, 249 pesquisadores principais de projetos financiados pelo IRC manifestaram interesse em receber pesquisadores residentes no Brasil nos seus grupos de pesquisa. Então, a Charlotte explicou que o IRC financia bolsas individuais com a possibilidade, uma parte considerável do orçamento destinado à criação desse grupo de pesquisa. São projetos multidisciplinares, da fronteira do conhecimento, tem muitas possibilidades de grande excelência científica e tem sua duração, essa mobilidade para integrar esses grupos de pesquisa pode durar de 1 mês até 12 meses. Podem ter várias mobilidades de curta duração dentro desses 12 meses. Isso aqui é tudo ser negociado com o IRC Grant, o pesquisador principal, que tem o projeto financiado. Só para mostrar a abrangência dos projetos financiados, eles cobrem áreas temáticas muito amplas, biologia molecular, bioquímica, genética, neurociências, matemática, física, ciências humanas, ciências do universo, enfim, é muito amplo o espectro, e esses 249 projetos que recebemos esse ano também, eles cobrem todas essas áreas, independente de alguma área tem mais, outros menos, mas tem todas. Na chamada 2018, graças a um outro acordo, que não é o Implementing Arrangement, mas a um recente acordo que foi recentemente assinado em maio entre a Comissão Europeia e a sua Direção-Geral de Pesquisa e Inovação, a DG-RTD, o CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CNPq e a FINEP assinaram um outro instrumento de cooperação que se chama Administrative Arrangement.
que é para ajudar mais a cooperação brasileira no programa Horizonte 2020 e tentar com que as várias agências de fomento estaduais e federais possam trabalhar em conjunto, financiar em conjunto o chamado. Então, o primeiro desdobramento desse Administrative Arrangement é a participação do CNPq nessa nova chamada para integrar projetos do IRC. Então, nessa chamada, apoiam 20 fundações estaduais de amparo à pesquisa e o CNPq. Então, todos os pesquisadores de qualquer lugar do Brasil podem participar. A chamada é aberta, abriu no dia 18 de julho e encerra dia 31 de agosto. E ela é disponível tanto no site do CONFAP quanto no site do CNPq. Questões de elegibilidade, é importante que o pesquisador primeiramente leia com atenção a chamada e verifique se é elegível ou não. Então, a elegibilidade é ter título de doutor e ser um active researcher, ou seja, um pesquisador que esteja implementando atividade de pesquisa em universidades, em institutos ou centros de pesquisa aqui no Brasil. E algumas fundações de amparo à pesquisa estaduais podem pedir critérios adicionais de elegibilidade, então é sempre bom, caso os estados participantes verificar. Como é que funciona o financiamento? Os pesquisadores continuarão a receber suas bolsas ou seus salários. As agências de fomento, FAPES ou CNPq, dependendo de quem vai cobrir, mas eles vão cobrir as despesas de viagens e o IRC, os projetos financiados pelo IRC, podem conceder algum auxílio adicional, por exemplo, diárias ou outros custos diretamente ligados à implementação do projeto. E tudo isso tem que ser concordado com o principal. Então, o pesquisador tem que acordar essas condições de estadia. Então, as etapas. Primeiramente, ler com atenção a chamada. Na chamada existe um portal, um link específico, onde o pesquisador brasileiro elegível pode manifestar interesse, se cadastra, se qualifica, define bem, indica bem qual é o título acadêmico, porque senão não conseguimos saber se é elegível ou não. E depois de ter verificado esse primeiro critério de elegibilidade, autorizamos acesso à lista desses projetos, porque essas informações são as informações sigilosas que não podem ser publicadas, então elas são enviadas diretamente para o pesquisador elegível, que irá consultar a lista desses 249 projetos, eventualmente identificar um projeto de interesse, entra em contato diretamente com o IRC Grant, o PI europeu, o não europeu, o PI do IRC, e concorda um projeto comum, ou seja, como é que ele pode integrar o grupo de pesquisa. E essa proposta depois, alinhada com o IRC Grant, deve ser apresentada sempre no portal da chamada e para duas fundações de São Paulo e de Minas Gerais, ela tem que ser apresentada também no portal da própria FAP. Pelo resto, tem que ser apresentado diretamente no link indicado, que é o mesmo do cadastro, e mesmo e para poder depois ser avaliado conjuntamente pelas fundações envolvidas e pelo CNPq. Novamente, tem meus contatos e nesse link do confap.org.br se encontra a chamada em destaque. Obrigada, Elisa. Espero que aproveitem essa oportunidade fantástica para os pesquisadores brasileiros se familiarizarem com os projetos do IRC, realizando uma temporada curta dentro dos equipes.
Vocês estão agora vendo as datas das chamadas de 2018, atualmente aberta a chamada para bolsas avançadas, Advanced Grant. E tem que precisar que as outras chamadas já encerraram para esse ano, mas vão abrir novamente nos mesmos períodos para o ano que vem. Então, desculpa, as bolsas iniciais, Starting Grant, vão abrir novamente em julho, provavelmente julho, agosto de 2018, para selecionar os bolsistas de 2019. E da mesma maneira, vocês sabem que vai abrir de novo uma chamada para selecionar Consolidator Grantees em outubro, provavelmente até fevereiro do ano que vem. Então, os calendários se repetem todo ano, as chamadas 2018, 2019 e 2020 já são garantidas. Mesma coisa para as bolsas sinergias para grupo de pesquisadores, devem abrir novamente em julho de 2018 e ficar abertas até novembro de 2018. Lembrando que as bolsas Proof of Concept estão abertas apenas aos pesquisadores que já receberam uma bolsa do ERC. Agora, um pesquisador, uma pesquisadora brasileira que tenha interesse em candidatar, em saber mais sobre o ERC, pode procurar no site do Conselho, erc.europa.eu, a chamada do CONFAP e do CNPq, como a Elisa diz, está disponível no site deles, e nessa apresentação tem o link direto. Além disso, vocês têm dois recursos fundamentais, que são os pontos de contato do Conselho Europeu de Pesquisa, assim como Elisa é ponto de contato para as ações Marie Skłodowska-Curie, para os pesquisadores brasileiros. Há um ponto de contato sobre o ERC, é o professor Moacir Martucci, que fica na USP, mas que tem competência nacional. Então, qualquer brasileiro que queira mais informações, mais detalhes, apoio para submeter sua candidatura, pode entrar em contato com o professor Moacir. Existem também pontos focais do ERC na Europa, então convido vocês a entrarem em contato com os pontos focais europeus do país onde vocês gostariam de realizar a sua pesquisa, e eles realmente dão uma ajuda fundamental na hora de submeter uma candidatura. Documento de apoio, vocês podem ainda procurar o guia feito por EURAXES sobre o ERC para os brasileiros, especificamente com essas três oportunidades: as bolsas do ERC, 2, ser recrutado para realizar um doutorado ou um pós-doc no equipe do ERC, ou 3, realizar uma temporada curta de até 1 ano nos equipes na Europa. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a experiência de brasileiros que submeteram e foram bem-sucedidos, nós entrevistamos quase todos, vocês encontraram suas entrevistas, vídeo, escritas no site da EURAXES Brasil, inclusive de mais jovens pesquisadores que foram recrutados para fazer parte dos seus doutorados, pós-doutorados nos equipes do ERC. Muito bem, então com isso terminamos a segunda parte dessa apresentação. Vocês agora viram os principais fomentos da Comissão Europeia para a Formação e a Mobilidade de Pesquisadores, as ações Marie Skłodowska-Curie e os fomentos e oportunidade do ERC. Existem várias outras maneiras de viabilizar uma estadia de pesquisa na Europa e ainda várias questões na hora de organizar, preparar, viabilizar uma mobilidade científica. E para justamente tratar desses pontos, que eu vou apresentar EURAXES para vocês e mostrar como podemos ajudá-los nesses projetos de mobilidade. EURAXES é uma iniciativa da Comissão Europeia
justamente quer remover as barreiras à mobilidade dos pesquisadores. Foi criada em 2003 com o intuito de apoiar os pesquisadores individuais com seus projetos, sabendo que essa mobilidade é uma maneira de desenvolver a carreira de um pesquisador. Euraxis não financia a mobilidade, Euraxis fornece gratuitamente informações e serviços, apoio para vocês viabilizarem, para vocês tornarem os seus projetos de mobilidade em realidade. A rede Euraxis está presente em 40 países europeus, no Brasil, além de outros países, principalmente asiáticos, que não europeus. O nosso endereço internet é euraxis.ec.europa.eu. A primeira coisa que um pesquisador, uma pesquisadora precisa para realizar uma temporada na Europa, obviamente, é encontrar um trabalho ou uma bolsa, um fomento. Por isso, a Euraxis coloca à disposição um portal chamado Euraxis Jobs and Funding, para vocês encontrarem oportunidades de trabalho e fomentos para viabilizar sua mobilidade. O portal, estão vendo agora na tela, o portal Euraxis Jobs. Nele, vocês podem buscar trabalho no setor acadêmico ou não, principalmente na Europa, mas não só. Nesse portal são publicadas ofertas por instituições que recrutam pesquisadores, sejam acadêmicas, sejam do terceiro setor, hospitais, ONG, startup ou empresas maiores, em todas as áreas do conhecimento. As instituições publicam gratuitamente as ofertas e suas instituições brasileiras também podem usar essa ferramenta para publicar suas ofertas quando vocês têm vaga, quando vocês têm bolsa para realizar um pós-doc, por exemplo, no Brasil, e assim atrair pesquisadores para o Brasil, pesquisadores europeus para o Brasil. Estão vendo que podem refinar suas buscas por palavra-chave, por área do conhecimento, também por país de destino, inclusive na última linha, por programa da Comissão Europeia. É assim que vocês podem filtrar as bolsas que são financiadas pelas ações Marie Curie, por exemplo, as bolsas de doutorado, oferecidas pelos ITN, estão todas publicadas no portal Euraxis Jobs. E é ali também que vocês podem encontrar as vagas de doutorado, pós-doutorado, financiadas pelos projetos do ERC, refinando a sua busca na última linha por programa de fomento da Comissão Europeia. Uma vez que vocês encontraram uma vaga de trabalho ou uma bolsa para viabilizar a sua estadia, vocês vão precisar organizar a sua mobilidade na prática. Para ajudá-los nesse desenvolvimento, a Euraxis coloca à sua disposição uma rede com 600 pessoas em 40 países para ajudá-los de forma personalizada, vocês, pesquisadores, e suas famílias, porque nós sabemos que seu ambiente familiar é muito importante para desenvolver um trabalho sereno e de qualidade na sua nova instituição de acolhimento na Europa. Então, tem na Europa mais de 250 centros Euraxis em 40 países, como eu mencionei, que fornecem um apoio em temas variados. O primeiro deles, provavelmente, sendo qual é o visto que eu preciso para realizar a minha pesquisa na Europa, mas também eu vou com minha família, como funciona a escola no meu novo país. Meu cônjuge também é pesquisador, como funciona para encontrar um trabalho e para alugar um apartamento. Enfim, todas essas perguntas que vão surgir muito rapidamente quando vocês conseguirem ir para a Europa e que realmente vai fazer diferença você ter informações adaptadas e confiáveis
sobre o seu novo país de destino, que muitas vezes não conhecem. Então, no portal EURACCESS Services, vocês encontram informações de maneira clara, e ainda vocês podem clicar nesse globo na tela à direita para ter acesso à lista de todos os portais nacionais do EURACCESS. Então, existe EURACCESS Finlândia, EURACCESS Itália, EURACCESS Portugal, Croácia, Bélgica, etc. Convido vocês a olharem cada um desses portais, dependendo do país onde vocês forem desenvolver as suas pesquisas. Os meus colegas estão à disposição, encontraram muitas informações já no site deles, mas também não hesitem em entrar em contato para sanar todas essas dúvidas suas que são importantes. Terceiro pilar da EURACCESS é para ajudar vocês a encontrarem parceiros para submeter, por exemplo, uma candidatura ao Horizonte 2020, ou também uma instituição de acolhimento. Se vocês quiserem realizar um pós-doutorado na Europa e candidatar a uma bolsa individual das ações Marie Curie, vocês vão precisar encontrar uma instituição de acolhimento na Europa. Nisso, vocês podem usar o portal EURACCESS, graças à ferramenta de partnering, e encontrar, assim, a sua próxima instituição na Europa. Por fim, o quarto pilar da EURACCESS é EURACCESS Worldwide, que conecta os pesquisadores de todas as nacionalidades do mundo. Assim, como nós estamos no Brasil, temos também colegas fazendo a mesma coisa na Ásia, no Japão, na China, no Sudeste Asiático, na Índia, e também em Coreia do Sul, e também nos Estados Unidos e Canadá, ajudando os pesquisadores que querem abrir as portas da pesquisa europeia. Como nós trabalhamos? EURACCESS no Brasil fornece informações. Isso é o coro das nossas atividades. Nós fornecemos informações, entenderam já, sobre como vocês podem tornar os seus projetos em realidade. As chamadas abertas, os desenvolvimentos da pesquisa, da colaboração Brasil-União Europeia, mas também desenvolvimento legais, obtenção de visto, etc., etc. Essas informações são fornecidas no nosso site, brasil.euraccess.org, e na nossa página no Facebook. No Facebook trabalhamos em português e convido vocês desde já a gostarem, a curtirem a nossa página, e assim vocês receberão informações regulares sobre as nossas atividades. Temos também algumas publicações, uma newsletter trimestral e o documento mais apreciado pelos pesquisadores, a nossa lista de chamadas abertas. Então, a cada 2 meses, nós listamos as chamadas, tanto pela Comissão Europeia, quanto pelos países membros, pelo Brasil, todas as chamadas que identificamos e que permitem que vocês realizem uma temporada na Europa para os brasileiros, ou também no Brasil para os europeus. Essas chamadas, então, são listadas nesse documento, onde há pelo menos 100 oportunidades listadas por edição. Para receber essa e as nossas outras publicações, como entrevistas de brasileiros que já estão na Europa, etc., vocês podem pedir para serem incluídos na nossa lista de difusão, e vocês vão ver no final o link para fazer isso. Por fim, temos apresentações e eventos. Por exemplo, quem está no Rio pode participar de um evento que estamos organizando com os países membros sobre como fazer pesquisa matemática na Europa. Isso acontecerá no 10 de agosto no Consulado da Itália, mas temos também outro evento, um evento que é mais lúdico, um concurso de comunicação científica que eu vou apresentar a seguir. Apenas gostaria de mencionar que estamos à disposição para fornecer um apoio aos pesquisadores individuais, o apoio personalizado. Isso quer dizer, não hesitem em entrar em contato explicando quais são seus projetos, e nós podemos ajudá-los, guiá-los
dizer quais são as primeiras etapas para vocês procurarem oportunidades na Europa. Mesma coisa para as instituições brasileiras que talvez queiram atrair pesquisadores europeus para cá, estamos à disposição. Agora, o nosso concurso de comunicação científica chama EURAXES Science Slam. O objetivo é lançar um desafio aos pesquisadores no Brasil, dizendo apresentem as suas pesquisas de maneira criativas, saindo um pouco do modelo acadêmico tradicional. Cantem suas pesquisas, dancem suas pesquisas, atuem, criem analogia para que o público geral entenda o que vocês fazem nos seus laboratórios. Então, o concurso é aberto a todos os pesquisadores no Brasil, mestrando acima. A partir de estudante de mestrado, vocês podem se candidatar, assim como doutorando, pós-doc, professores, pesquisadores sênior, todo mundo pode tentar. Todas as áreas da pesquisa são contempladas, inclusive ciências sociais e humanas. Estamos recebendo inscrições até o 15 de setembro, sabendo que os 5 melhores candidatos participaram da final no Rio de Janeiro, onde serão convidados, onde eles vão fazer um curso de comunicação científica para melhorar suas técnicas e vão apresentar ao vivo durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro desse ano. O grande vencedor, a grande vencedora do concurso ganha uma viagem para a Europa para encontrar e visitar um instituto de pesquisa da sua escolha e talvez negociar futuras colaborações. E convido vocês realmente a olharem com carinho essa oportunidade muito formadora, além de ser muito divertida, e informar os seus colegas através do nosso site scienceslambrasil.com. Para se beneficiar de todas essas oportunidades oferecidas por Euraxis, convido vocês a se cadastrarem no portal, assim vocês podem publicar seus currículos, vocês podem publicar suas ofertas, caso vocês recrutem pesquisadores, vocês podem criar alerta para receber uma mensagem toda vez que uma vaga é publicada e batendo com seu perfil. E vocês podem receber notificações da Euraxis Brasil, etc. É relativamente simples e vocês podem também pedir ajuda caso não consigam. Mais uma vez, isso e todas as atividades da Euraxis são gratuitas. Nisso, chegamos no final dessa última apresentação do nosso webinar. Vocês estão vendo agora os contatos da Euraxis na tela, inclusive o link para vocês se cadastrarem na nossa lista de difusão e assim ficar a par das nossas atividades. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo interesse em realizar pesquisa na Europa e trabalhar com pesquisadores europeus. E agora nós vamos responder as suas perguntas que vocês podem deixar usando o módulo Questions do GoToWebinar. Então, aguardamos as suas perguntas agora, assim como depois também para quem for mais tímido. Muito obrigada. Não vão embora, vocês podem colocar suas perguntas, tanto sobre as ações Marie Sklodowska-Curie, as bolsas do IRC, Euraxis, como podemos ajudá-los. Podem colocar suas perguntas por escrito, estamos aqui aguardando para responder.
Eu não estou vendo as suas perguntas, eu sei que alguns já perguntaram, então só um segundo para conseguir vê-las e nós vamos responder a seguir. Mais um segundo, por favor. Estamos procurando as perguntas. Olá, boa tarde a todos. Vou aqui ler as perguntas que são direcionadas para a Charlotte e para a Elisa. Dúvida para a Elisa, primeira pergunta da Larissa Carvalho. Qual a bolsa mais indicada para o recém-doutor na área de humanas e o grau de dificuldade para ser selecionado? Elisa, você quer responder essa pergunta? Sim, então, se é recém-doutor, ele não pode se candidatar para um IRC, para uma bolsa do IRC, porque já vai para um nível de experiência em pesquisa mais longa, mas pode ser elegível para uma bolsa individual Marie Skłodowska-Curie, para um individual fellowships, e, como eu falei na apresentação, todas as áreas de conhecimento são abertas, humanas também. E quanto à taxa de sucesso, isso muito depende da qualidade da proposta, de quanto ela é bem formatada e elaborada. Mas a taxa de sucesso é em volta de 15% a 20%. Mas cada chamada tem seus números, então vamos ver como vai ser essa. Ok, ainda uma dúvida da Larissa Carvalho, dúvida para Charlotte. Somente os doutores com 2 anos de formação são elegíveis para as bolsas do ERC? Obrigada pela pergunta. Todos os pesquisadores de todas as nacionalidades e todas as idades são elegíveis. O nível de experiência define qual é a chamada que o pesquisador ou pesquisadora deve se candidatar. Então, um pesquisador com 2 a 7 anos de experiência vai se candidatar para uma starting grant. Um pesquisador com doutorado mais 7 a 12 anos de experiência se candidata para uma bolsa consolidator. Pesquisador comprovando bons resultados nos últimos 10 anos pode se candidatar para uma bolsa do Advanced Grant. Não há limite de experiência para as bolsas Sinergia, no entanto, todos os pesquisadores devem comprovar muitos bons resultados nos últimos anos e independência nas suas pesquisas. Pergunta da Lilian Brasileiro. As bolsas individuais European Fellowships também demandam excelência por parte dos pesquisadores? Sim, o Marie Curie, tudo tem como critério principal a excelência científica. E nas bolsas Marie Curie individuais, o critério da excelência científica é 50% do total, em termos de peso, sendo que os outros 2 critérios de avaliação são implementação e impacto, mas o que pesa mais é a excelência científica. Ok, uma pergunta complementar da Milena Ponchek. Quais são os critérios para julgar a excelência de um projeto ou de um pesquisador? Existem indicadores para isso? Bom, os critérios de avaliação são disponíveis na chamada, então eles vão
desses 3 macro critérios, excelência, implementação e impacto, tem uns subcritérios, mas claramente são gerais, porque cada projeto é único, diferente. Mas os critérios, os avaliadores são avaliadores independentes, são escolhidos por painel temático, então eles são da área competente, e a excelência é realmente quanto o projeto é inovador, quanto ele prova de agregar alguma coisa além do estado da arte, naquele específico domínio, mas não tem um padrão. A orientação mais específica que temos são os critérios de elegibilidade que têm que ser consultados na chamada. Pergunta do Rodrigo Codevila Palma. Só um minuto, por favor. Aproveito, então, para complementar sobre a pergunta sobre excelência. No caso do ERC, eu acho que a excelência deve ser tanto do pesquisador quanto do projeto de pesquisa. Quando falamos do projeto de pesquisa no âmbito do ERC, a excelência no sentido que uma pesquisa ousada, uma pesquisa que desafia o limite do conhecimento. O ERC não quer financiar pesquisas que já foram feitas. O ERC quer financiar possíveis ganhos para o conhecimento científico, mesmo que seja arriscado, como podemos ir além do que já sabemos agora. É isso que o ERC vai financiar. E eu acho que não podem ficar com medo da palavra excelência. Muitas vezes pesquisadores brasileiros ficam assustados. Vocês, às vezes, trabalham em algumas áreas, algumas nichos, nos quais vocês são excelentes, por diversas razões, e não podem se assustar com o fato de ser excelente, achando que os outros são melhores. Não. Às vezes, vocês pensam fora da caixa, vocês têm projetos ousados, vocês têm muitas vantagens que outros pesquisadores não têm, então não podem se deixar desencorajar por esse pedido de excelência. Pergunta do Rodrigo Codevila Palma. É possível candidatar uma pesquisa em andamento aqui no Brasil? Não está muito clara a pergunta. Uma pesquisa em andamento, o que significa? Um projeto que já está em andamento, procurar através do programa recursos? Não está muito claro. De qualquer forma, em todas as chamadas tem editais que definem regras e define como o projeto deve ser formatado, elaborado e submetido. Então, qualquer pesquisa em andamento, ela tem que se adaptar necessariamente ao formato, os critérios e as modalidades exigidas por cada edital. Então, ele tem que necessariamente responder aos objetivos do programa, que é um programa financiado pela União Europeia. Então, tem que ser sempre mostrado como é que essa cooperação com a União Europeia vai se desenvolver, em forma de rede colaborativa, de individual, mas a troca com a Europa tem que ser também destacada. Então, qualquer projeto local, nacional, tem que ter uma certa forma de adaptação ao contexto que é uma chamada internacional europeia. Duas perguntas complementares da Fabiana Magalhães. Nos casos onde a FAP não é a FAPESP, como no Rio de Janeiro, como fazer? O mesmo vale para a pergunta do Fábio Alves. Como a FAPERJ não está inscrita nos grupos das FAPs, posso submeter o projeto por alguma outra via? Isso aqui não se aplica às bolsas individuais, que claramente já falamos que o pesquisador é elegível e quem financia é a União Europeia diretamente, sem necessidade de cofinanciamento. Nos casos em que não há fundações de amparo estaduais de amparo à pesquisa apoiando, é possível submeter pelo CNPq, que é a Federal Nacional. A chamada está aberta e pode submeter, as modalidades são iguais. Pergunta da Fabiana Magalhães. No caso dos pesquisadores vinculados a institutos de pesquisas, não vinculados a cursos de pós-graduação, existem impedimentos?
todas as regras de cofinanciamento têm que ser conferidas com a específica Fundação de Amparo à Pesquisa, seja o CNPq, seja as FAPs, porque as guidelines, elas abrem a possibilidade de solicitar um cofinanciamento ao projeto europeu. Mas as regras adicionais têm que ser conferidas e avaliadas juntamente com as FAPs. Essa aqui é uma regra geral para qualquer tipo de chamada que envolve um cofinanciamento brasileiro. Quanto à participação, mesmo nos projetos europeus, qualquer entidade, basicamente qualquer pesquisador é elegível a participar, dependendo das regras de cada chamada, mas não tem esse tipo de restrição de vínculo. Ele é elegível enquanto vinculado a uma instituição como pesquisador. Pergunta do André Guedes. Existem bolsas para doutorandos ou pós-doc para cidadãos europeus morando no Brasil? Nesse caso do IRC, e também outros, a definição não é pesquisador brasileiro, é pesquisador do Brasil. Então, se um cidadão não brasileiro ele é elegível para pedir uma bolsa aqui no território brasileiro, e do mesmo jeito ele é elegível para participar nesses outros esquemas. Ele é considerado como um pesquisador do Brasil, que está atuando no Brasil, trabalha no Brasil. Então, não faz diferença. A critério não é a nacionalidade, mas o que é elegível aqui, normalmente, é também nesse contexto. Elisa, você quer especificar no caso das bolsas individuais do Marie Curie? Se você quiser complementar, Charlotte, não tem problema. Mas, Então, no caso do Marie Curie, o pesquisador é considerado, em base à sua nacionalidade, a nacionalidade é onde ele atua, e dependendo de quanto tempo ele atua no próprio país. Então, se tem um pesquisador italiano, por exemplo, que está no Brasil há muito tempo, ele não é mais considerado italiano. Ele é considerado do Brasil porque ele está, de fato, o foco das suas atividades está no Brasil há muito tempo. Então, ele vai poder se candidatar para uma European Fellowship para a Europa, não o contrário. Quiser complementar alguma coisa, Charlotte? não, ótimo. Pergunta da Thaís Sincero. Posso submeter mais de uma proposta paralelamente a diferentes chamadas? Sim, pode. Não tem limite. Chamadas são abertas, não tem restrição. Inclusive, uma proposta pode ser resubmetida, por exemplo, quando uma proposta é submetida e não é aprovada na União Europeia, ela recebe o que se chama de Evaluation Summary Report, que é uma avaliação detalhando o porquê, pelos vários critérios, uma proposta não foi para frente. Isso já é uma base, uma guia para poder aprimorar e melhorar nas próximas, mas não há limite de submissão em várias chamadas. Pergunta do Fábio Alves. Tenho um parceiro na França para um projeto de pesquisa. Podemos submeter juntos, mesmo que ele não tenha um grant da IRC? Fábio, para submeter uma proposta para uma bolsa do IRC, é um pesquisador junto com uma instituição de acolhimento. Então, você pode entrar em contato com seu parceiro na Europa, que ele tenha uma bolsa do IRC ou não, para você ver se a instituição dele aceita recebê-lo para desenvolver o seu projeto, e aí você submete uma candidatura para o IRC. Olha, no IRC, na chamada que está aberta agora, que o CONFAP e o CNPq estão apoiando, esse aqui é específico para pesquisadores do Brasil integrarem projetos financiados pelo IRC. Então, tem uma lista de pesquisadores e só o objetivo dessa chamada específica se refere àquela lista daqueles projetos. E aqueles pesquisadores PIs europeus, que são os IRC grantees. Muitas pessoas perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada por
posteriormente, a resposta é sim. Toda a gravação vai ser disponibilizada no site do Incobre a partir da semana que vem, bem como os slides, então elas poderão ser vistas e consultadas posteriormente a qualquer momento, até para consultas e para tirar as dúvidas. Pergunta da Adriana Brasil Vargas. Já tenho contato com a Universidade do Porto para um doutoramento, inclusive com um orientador definido. Preciso de ajuda para elaborar a proposta dos moldes necessários. Pergunto, o orientador deve ser indicado no documento da proposta do projeto? Quem devo procurar para receber essa orientação no momento de apresentar o projeto de pesquisa dentro dos moldes europeus? Não está muito clara a pergunta, porque não estou entendendo que tipo de bolsa está solicitando, né? Porque as bolsas individuais, um pesquisador, uma instituição anfitriã, não é para doutoramento. Então, no caso, essa aqui, não sei qual é o esquema de pesquisa de bolsa, de edital que está se referindo. Lembrando também que podem ser enviados os e-mails posteriores, com mais especificidades, para que nós possamos responder, então, posteriormente. Pergunta da Miriam Nogueira. Ela gostaria de saber se, não estando vinculada a nenhuma instituição no momento, se ela tem chance no ERC ou no Starting Grant. Miriam, para você submeter uma candidatura, você não precisa, não importa onde você está baseada hoje e agora. Então, agora, geograficamente também não. Só você precisa encontrar uma instituição de acolhimento que aceite recebê-la na Europa para realizar o seu projeto. Robson Rosa da Silva pergunta: quais são as políticas da inclusão da família na vida do pesquisador na Europa de uma forma geral? Há benefícios? Como eu mostrei nas apresentações, por exemplo, nas bolsas individuais, tem uma componente do orçamento mensal destinado a ter também um acompanhamento da família. Não é, ele é standard, então, independente de quanto é grande a família, são 500 euros por mês. Mas, em geral, o programa Marie Curie é bem atento a essa parte de dimensão da família, para que o pesquisador seja acompanhado também com o apoio do próprio programa dentro da sua bolsa. E além do fomento adicional oferecido por Marie Curie, a Euraxis realmente está à disposição dos pesquisadores e das suas famílias para organizarem a sua mudança para o novo país de acolhimento. Seja a curto prazo ou mais longo prazo, sabemos que o fato de viajar com sua família pode gerar muitas dúvidas na hora de organizar, e então eles estão à disposição. Inclusive, alguns países trabalham muito no que é chamado de dual career, se o cônjuge e pesquisador também precisa encontrar um trabalho, maneiras de saber como procurar, quais são os requisitos para os vistos, etc. Então, a Comissão Europeia, eu acho que tem um grande cuidado para fazer com que a experiência seja positiva, não só para o pesquisador, para o desenvolvimento da sua carreira, mas também para o seu lado pessoal. Pergunta da Milena Ponchek. Quais seriam as oportunidades elegíveis a pesquisadores recém-doutores que não possuem vínculos empregatícios com nenhuma instituição de pesquisa ou ensino? As bolsas individuais, elas também têm a possibilidade de reiniciar a própria carreira depois de um período de pausa. Então, tem várias tipologias, né? Então, eu aconselho que cada caso é específico. Então, em questões mais específicas, seria mais oportuno um pedido por escrito, por e-mail, dizendo qual é a situação da própria pesquisador, para a gente depois orientar de forma pontual
Além dessas oportunidades que foram apresentadas, essas bolsas, esses fomentos da Comissão Europeia, como eu falei, existem várias oportunidades de você encontrar uma vaga ou outro tipo de bolsa oferecida por outra instituição, inclusive usando o portal Euraccess Jobs. Muitas dessas ofertas não exigem que o pesquisador, o candidato, tenha atualmente um contrato de trabalho no seu país de origem para candidatar. Isso é definido caso a caso, obviamente. Um conselho que já ouvi várias vezes para os pesquisadores é: se tiver um buraco, vamos dizer, no seu currículo, se você tiver passado um tempo da academia ou fora da pesquisa, etc., não tente esconder, mas explique. Por exemplo, eu saí da academia para criar uma startup. Eu queria tentar transformar o projeto da minha pesquisa em produto. Enfim, é isso. Assuma e explica por que isso foi bom para você desenvolver novas habilidades, novas ferramentas que são úteis também na sua vida de pesquisadora. Pergunta da Silvana Oliveira. Para as bolsas individuais das ações Marie Curie de pós-doutoramento, além do desenvolvimento do projeto de pesquisa, o pesquisador deverá desempenhar outras atividades acadêmicas, como ministrar aulas, por exemplo? Não, não é obrigatório. Ele vai lá para poder fazer a sua pesquisa, mas também tudo isso é concordado com a instituição anfitriã, as próprias atividades, mas o objetivo é fazer um período de intercâmbio. Esse aqui, como depois se vai se concretizar, esse aqui depende realmente do interesse de ambas as partes. O pesquisador é a instituição anfitriã e o supervisor, que é também uma figura, uma pessoa que tem que ser destacada bem no formulário, identificada previamente, quem vai acompanhar do lado da instituição anfitriã. Pergunta da Miriam Nogueira. Sou doutora há 4 anos, já estive em instituição federal, mas foi como substituta e acabou. Então, em qual bolsa posso me inserir? Só posso, no meu caso, entrar em projetos alheios, pois só posso ficar na Europa por 6 meses? Pode repetir a pergunta, por favor? Ela diz que é doutora há 4 anos, já esteve em instituição federal, foi como substituta, então o período acabou, e ela pergunta em qual bolsa pode se inserir. E a segunda dúvida é se ela pode apenas ficar 6 meses na Europa em projetos alheios, pelo ERC. Então, Miriam, legalmente, sendo que você já tem seu doutorado há 4 anos, você é elegível a uma bolsa individual das ações Marie Skłodowska-Curie que a Elisa apresentou. Você pode submeter uma proposta junto com a instituição de acolhimento na Europa. Você, pelo ERC, você também é elegível para apresentar uma proposta para uma starting grant, se você tiver um projeto de pesquisa de excelência e um pouco fora da caixa. Você pode fazer isso, você pode submeter sem problema, sem impedimento. Então, não, você não. Se a sua pergunta, a segunda pergunta era a única oportunidade que você tem no ERC é passar uma temporada curta, não. Você também pode elegir para se candidatar para uma bolsa Starting Grant. A pergunta do João Bosco Paraíso da Silva. Ele diz que tem interesse em fazer um pós-doc em Portugal a partir de agosto de 2019 e a modalidade é o IF da ação da Marie Curie, cujo deadline é 12 de setembro. Caso ele venha a ser contemplado, qual o período para iniciar o projeto? E ele também pergunta, fora esta chamada, existe alguma outra aberta para início em agosto de 2019? Todos os editais da Comissão Europeia têm um tempo padrão entre o fim, o encerramento da chamada e o possível início do
projeto das atividades. Isso se chama time to grant. Quanto tempo depois do encerramento tem que passar para poder começar o projeto e o grant agreement, o grant financiamento também ser liderado. Normalmente são 8 meses. A comissão não publica, não indica, como faz aqui no Brasil, a data de publicação de resultados. Indica que a proposta demora mais ou menos 5 meses para avaliação e demora mais ou menos mais 3 meses para poder finalizar o contrato, que é o grant agreement. Então, são 8 meses depois depois do encerramento da chamada. Então, esse aqui vai claramente mais para frente do início de 2019. O João Bosco continua e tem mais uma pergunta. Ele pergunta se o host pode ser de fora da universidade. Pode. Eu indiquei isso na slide em que se destacava o Society and Enterprise Panel, onde o host institution não é acadêmico, ou de entidades privadas e de outras tipologias que não sejam acadêmico. É o European Fellowship Society and Enterprise Panel. A Miriam, da pergunta anterior, ela afirma não posso ficar o mínimo de 1 ano na Europa e pergunta, também a bolsa do CNPq exige vínculo, correto? Em todos os casos, sempre que o FAPES é preciso contatar diretamente a própria agência, porque são eles que têm a autoridade de dizer quais são os critérios de elegibilidade. Então, vínculo, não vínculo, modalidades, tudo isso tem que ser verificado diretamente, porque cada um define suas regras e é responsável por implementá-las. Quanto à duração, para bolsas individuais, a duração mínima é de 1 ano. Pode ser até 2 anos. Mas são períodos de mobilidade de curta duração. Agora, se interesse é passar temporadas menores, pode sim envolver em mobilidades de projetos financiados, por exemplo, no RISE, Research and Innovation Stock Exchange, projetos aprovados, podem ser publicar vagas através do portal do Euraxis, e lá a mobilidade pode ser menor duração de 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, até 12. A última pergunta da Miriam Nogueira. É possível 2 orientadores de 2 instituições diferentes para o mesmo projeto, que é multidisciplinar? Na bolsa individual, a instituição principal é uma com um orientador, sendo que se há interesse em fazer um deslocamento para outra instituição, isso é possível por um período breve, que vai de 3 a 6 meses, pode ser feito algo que se chama secondment, internal secondment. Então, o destino principal é uma universidade, pode também se envolver uma outra entidade acadêmica ou não acadêmica para poder fazer esse secondment. Claramente vai ter outro orientador nesse caso. Com isso, respondemos a todas as perguntas. Sabemos que podem surgir mais no futuro, então estamos à disposição. O e-mail da Elisa é elisa.confap@gmail.com, e o e-mail da equipe Euraxis Brasil com z@euraxis.net. Estamos à disposição. Também não hesitem em entrar em contato com Incobra se tiverem dúvidas sobre o programa Horizonte 2020 em geral. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada.